Bem, hoje tem uma história que eu tenho certeza que vai arrepiar vocês que estão acompanhando o Roy Júnior News, de Paranavaí e toda a região. Eu tenho certeza que vai chegar em vários estados do Brasil também essa nossa matéria. A gente está acompanhando algumas redes sociais, na imprensa, no jornal, rádio, uma história de um milagre que aconteceu na vida dessa maravilhosa menina, a Ethel Laura Brunatti. Ela mora em Paranavaí, 30 anos, eu achei que tinha menos. Né? Na verdade, olha o rostinho lindo, parece que tem menos. Mas é uma guerreira, uma vitoriosa, porque ela tem Deus ao lado. Amém. Né? Amém. Primeiramente, Ethel, é uma felicidade, uma alegria enorme estar aqui hoje, te conhecer pessoalmente. Esse presente de Deus, presente de Deus que você é. E a gente vai então agora saber um pouco mais do que aconteceu na sua vida, porque a gente sabe que teve um milagre maravilhoso. Amém. Você tem 30 anos hoje, você passou por maus bocados. Na época que eu fiquei doente, eu tinha de 24 para 25 anos e a doença apareceu mesmo durante a gravidez. Foi que ano? 2012. 2012. Você ficou grávida? Em 2012. Em 2012. Em junho de 2012. Tá. Daí pra frente, alegria e ao mesmo tempo tristeza. Por que alegria e tristeza? Tristeza. O Samuel, ele é minha motivação. Eu sempre tive um sonho de ser mãe e ele veio assim como uma luz na minha vida e eu queria muito dele. Teu filho. E eu chorava muito e eu falava: Senhor, eu sei que eu tô doente, eu sei que eu tô morrendo, mas se o meu filho sobreviver, eu já vou ter ganhado. Tá. Quando você ficou grávida, você fez alguns exames. Fiz exames. Você já sentia dor na nuca, você comentava com a gente aqui? Sim, desde a adolescência eu tinha uma dor, mas eu pensava que era uma dor de tensão muscular. E você tratava essa dor? Você procurava médico? Procurou quando você sentia essa dor? Começou a aumentar a dor? Sim, quando aumentou eu fui em 9 especialistas. 9 especialistas. Todos pensaram ser psicológico. Psicológico. Todos psicológicos. Sim. Eu sempre fui muito agitada, trabalhava, ia pra academia. Professora? Professora. Professora, você dava aula, né? Dava aula na educação infantil. Educação infantil. E por isso eles pensavam que era psicológico, que eu estava estressada, cansada, mas eu sabia que não era. E como foi que foi descoberto essa doença e que doença o pessoal entendia que aconteceu, que foi descoberto em você? O último especialista que eu fui foi o Dr. José Carlos Penteado. José Carlos Penteado. E no exame clínico ele já diagnosticou lesão medular. Lesão? Medular. 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 E aí com os exames foi descoberto que eu tinha um nódulo na cervical. Um nódulo na cervical. Mas isso ainda não era tudo. Não era tudo? Meu Deus do céu. Na hora o Dr. Penteado me encaminhou para o Dr. Danilo em Umuarama. Dr. Danilo é neurocirurgião, muito conhecido aqui da região de Umuarama, né? Sim, Dr. Danilo Bernardi. E eu fui encaminhada com urgência pelo Dr. Penteado para ele e fui internada dia 31 de dezembro de 2012. Estava com quantos meses? 6 meses já estava com 6 meses completos de gravidez. E não podia fazer a cirurgia para retirada do Samuel. Não poderia fazer? Não poderia. Como eu tive uma gravidez muito doente, a única chance que ele tinha era de passar pela cirurgia comigo. Se tirasse antes, o Dr. Ricardo Genofre, que cuidou dele lá em Umuarama, de mim, ele disse: ele sobrevive algumas horas. Então, a maior chance é se você fizer essa cirurgia grávida. Eu vou estar ali participando, a gente vai cuidar e vai dar tudo certo. E então, dia 2 de janeiro de 2013, eu fiz a cirurgia neurológica. 9 horas de cirurgia. Com ele na barriguinha, o Samuel. De barriga para baixo, porque foi cortado atrás, né? Esse tumor, foi descoberto um tumor na hora da cirurgia. Não era um nódulo. Meu Deus do céu, não era um nódulo. Era um tumor. Tumor? Meningioma em placa, um tumor de cerebelo que nasceu enraizado na medula. Meu Deus do céu. Na cervical, entre a C1 e a C3.
Então foi muito alta a lesão. Por isso eu já não andava antes da cirurgia, eu já não respirava, eu precisava da minha mãe para tudo. A minha mãe era as minhas mãos, os meus pés, os meus braços, ela que acariciava o Samuel na minha barriga. Meu Deus. E assim eu acordei com o Samuel na minha barriga ainda. Mesmo depois desse processo. 9 anos de cirurgia, você acordou, ele estava na barriguinha. Acordei, ele ainda estava aqui. Não Meu parecia que eu tava grávida, né? Porque a barriga encolheu, deitada em... Eles colocaram almofadas, mas a gente é anestesiado, o peso solta, Entendo. né? Mas o Dr. Ricardo continuou olhando o Samuel. Eu fiquei no hospital internada, no Hospital Semil, durante 3 meses. 3 meses internada. 3 meses. Então, o Samuel, eu fiz a cirurgia dia 2 de janeiro. Dia 19 de fevereiro, o parto do Samuel foi programado. Então, ele nasceu com 7 meses, 34 semanas, né? Foi feito um parto, eu fui anestesiada, entubada. Não podia aplicar a RAC, por eu ter uma lesão medular. E eu falo assim, o meu filho é um milagre, ele nasceu de uma tetraplégica, né? Você já estava? Eu estava. Estava tetraplégica. Já estava tetraplégica. Porque o tumor lesionou. Ah, O doutor Danilo, ele retirou o tumor, mas o tumor, ele nasceu enraizado. É como arrancar a casca de uma ferida, incha. quando ele tirou, aí ele já comunicou você? Já, não. Não comunicou? Não comunicou. Mas você não sentia movimento? Não, eu acordei e... Porque quando eu fui internada, eu já não tinha movimento. Não tinha movimento. Já não tinha, mas eu tinha um pouquinho de movimento nos braços, simbólico, né? E depois da cirurgia aí eu não senti mais nada. Não senti mais nada porque era necessário tirar o tumor. Só que ele estava enraizado, grudado. Então é como tirar uma ferida de um machucado. Quando tira dá uma inchadinha, né? Então minha medula inchou. Meu Deus. Então aí comprometeu completamente os movimentos. Para quem não sabe, tetraplégica, movimento do corpo todo. Do Pescoço para baixo. Eu não tinha movimento. Não do tinha pescoço movimento. pra baixo. Perdeu todo o movimento. Todos os movimentos perdidos. Então o Samuel nasceu dia 19 de fevereiro, assim. Eu não tinha movimentos do pescoço para baixo. E durante todo o tempo nós orávamos e clamávamos a Deus. Uma pessoa chegou assim perto da minha cama e falou assim: eu não sei por que você espera tanto em Deus. Olha o que Deus deixou acontecer com você. Eu falei: não, Deus não deixou isso acontecer comigo. Isso aconteceu porque tinha que acontecer e quem vai me salvar dessa situação é Deus. É Deus. Você é evangélica? Sou. Você é evangélica. Sou da igreja Emmanuel Church, Ah, aqui de tá. Paranavaí. Pastor Henrique, Ah, pastor que Helena. E a minha mãe sempre esteve do meu lado, né? O Samuel nasceu, ele precisou vir embora com a avó paterna. Ele ficou apenas 3 dias na UTI neonatal. Ficou uma semana. Você pra chegou a ganhar ver? peso. Você chegou a ver o Samuel quando nasceu? Uma vez apenas. Você viu uma vez só ele com 7 meses. Desculpa. Se ele Quando tava. ele nasceu, Ele nasceu de 7 meses. nasceu de 7 meses. Você viu ele só. Ele estava o quê? Quantos dias? Eu vi ele no terceiro dia. Terceiro depois. dia que ele nasceu. No terceiro dia, eu fiquei 3 dias fazendo fisioterapia respiratória para conseguir sair do aparelho e descer na UTI onde ele estava. Então foi a primeira vez que me tiraram da cama desde o dia 2 de janeiro. Então me tiraram da cama, me colocaram na cadeira. Uma amiga minha que trabalhava no hospital, a Jennifer, ela insistiu muito e eu falei: meu Deus, eu não tenho coragem. Falei assim, com muita dificuldade, porque quando a gente não consegue respirar, a gente não consegue falar direito, né? Não tem força para falar. E aí ela e minha mãe me colocaram na cadeira e nós descemos para ver o Samuel. Mas assim, foi muito rápido porque eu comecei a ter muita falta de ar e tive que voltar pro quarto para poder colocar o oxigênio. Aí o Samuel veio para cá. Veio, o pai dele foi, buscou, levou a avó. A avó ficou alguns dias, a avó paterna ficou alguns dias internada com ele no Semil para ele ganhar peso. Ganhar peso. Ele nasceu com 805, ele precisava atingir 2 quilos para receber alta. Tá. Não foi entubado, Graças nada. a Deus. Ficou só em observação por ser prematuro, na neonatal. Eles vieram embora e eu ainda fiquei mais 50 dias no hospital com a minha mãe. 50 dias. 50 dias. Ao todo foram 3 meses. 3 meses. Você saiu do hospital numa cadeira de roda. Na cadeira de Cadeira de roda. Isso foi 2013. 2013.
Como surgiu depois o milagre na sua vida, meu anjo? Conta pra gente. Nós continuamos acreditando. Eu falava para as pessoas, por enquanto eu tô assim, mas eu vou voltar a andar. Algumas pessoas falavam assim, glória a Deus, nós acreditamos, né? Eu sempre falo que o meu pastor, Henrique, e a minha mãe foram as pessoas assim que mais acreditaram no meu milagre. Houveram outras, não quero ser injusta, mas foram duas pessoas que me marcaram, sabe? Por confiar. Porque muitas pessoas falam assim, vamos ver o que Deus quer, né? Com aquela cara de dó. Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer fazer milagre nas nossas vidas. E Ele quer que a gente persista, persevere. A palavra de Deus diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, aqui em Paranavaí, eu conheci a doutora Tereza Cristina Branco, da Fisioclínica. E num dos internamentos, porque eu fui internada várias vezes, eu tive diabetes, eu enchei 40 quilos em 1 mês e meio, eu fiquei enorme, reconhecível, como o Dr. Danilo sempre dizia, era o mal necessário para desinchar a medula, tinha que tomar o corticoide. E então, num desses internamentos, eu conheci a doutora Tereza e eu olhei para ela e fiz a pergunta que eu fazia para todos os fisioterapeutas. E eles sempre tinham uma resposta negativa pra mim. Vou voltar a andar, voltar a ter movimentos? Não. Não. Não vai ter. Você tem que aceitar que você não vai voltar a andar. Eles falavam pra mim. E a doutora Tereza Cristina olhou pra mim e falou assim, Ethel, eu não sei, mas a gente vai fazer de tudo e com fé em Deus você vai voltar. Pronto, tô há 5 anos com ela. Voltei a andar na clínica dela. Não, mas então vamos ficar um pouquinho em pé, porque de repente o pessoal tá acompanhando a gente, vai ser, mas cadê a cadeira de roda dela, né? Cadê a cadeira de roda? Mais. Não. Doei, cadeira de roda, andador, muleta. Você tá mexendo os braços? O que tá acontecendo com você? Então, agora... Aqui, ó. Gente, aqui, dá uma olhadinha. Deus. Glória a Deus. Tem alguns vídeos caseiros no YouTube que a minha mãe fazia, porque a gente falava assim, vamos gravar eu na cadeira de rodas, eu com as mãos fechadas, porque um dia todos vão ver eu abrir essas mãozinhas e dizer, Deus é fiel, Deus faz milagres. Mexe tudo. Me chuta, por favor. Pra ver se eu vou ter imitando, é verdade, gente, é real. Ela está aqui, ela está andando, ela movimenta. Quantos Glória anos? A Deus. Quando aconteceu esse milagre? Você me mostrou esse quadrinho aqui, deixa eu ver. Sim. Esse quadrinho aqui, de quem é essas letras, esses desenhos aqui? Me conta esses desenhos. Tá aí. bem fraquinho, porque assim, as pessoas sabiam que eu fazia postagens. Eu fazia postagens no Facebook, mas não sabem como eu fazia. Então, eu ganhei com o tempo um movimento simbólico nos braços. Começou pelos braços? Começou pelos braços, mas a mão ainda era fechadinha. Tá. Então, o que minha mãe fazia? Ela enfiava um lápis aqui dentro, passava fita crepe, colocava, meu irmão, o Thomas, colocava o teclado no computador para mim digitar e fazer as postagens. E uma noite, o pastor Fábio da Batista, meu amigo, Renovada do Morumbi, nosso pastor, pregou ali na Emanuel, na minha igreja. Pastor Fábio do Jardim Morumbi, gente. Isso, e ele falou sobre a cura de Jó. Ele disse que as 3 filhas de Jó simbolizavam a cura dele. O sol que brilha, temperos e visão de águia. Então, Jó, depois que ele passou por tudo que ele passou e recebeu a cura porque foi fiel a Deus, Deus deu tudo em dobro para ele. E eu cheguei em casa muito motivada, muito feliz, pensando, eu tô no posto do meu milagre, eu vou voltar a andar. Minha mãe colocou o lápis aqui, passou a fita e eu fiz esse desenho. Fiz as 3 flores, as 3 filhas de Jó e fiz a capa do meu livro. Eu disse, eu vou escrever um livro contando o meu milagre e a capa vai ser essa, a cadeira vazia, eu, o meu filho, de mãos dadas, de frente, de costas, que é a capa da minha fanpage, vai ser a capa do meu livro, e o nome do livro, que eu ainda não vou falar porque não foi publicado, vai que tem alguma cópia. Não dá pra entender direito porque foi uma tetraplégica que desenhou, mas eu coloquei no papel o meu sonho, e Deus ouviu a minha oração, como diz no Salmo 40. Você voltou a ter movimento, voltou a andar quando? Você saiu da cadeira de roda e começou a caminhar? Quantos anos fazem isso? Foi quando? Eu fiquei 2 anos lutando. 2 anos lutando. Foi gradual. Deus não fez um milagre instantâneo. Começou o movimento das mãos? Começou o movimento, na verdade as mãos foi a última coisa que eu ganhei. Aqui, as mãos foi... Os últimos movimentos que eu ganhei foram os das mãos. Então, assim, primeiro eu fui ganhando força no tronco, ganhando força nas pernas,
né? A Cris foi me ensinando a me sentar, me ensinando a me trocar. É funcional mesmo, sabe? E conforme eu ia fazendo a terapia ocupacional com a minha mãe em casa, ela colocava o garfo na minha mão, a xícara, o meu cérebro foi voltando a conseguir compreender e enviar os comandos. Então eu fui voltando a andar quase que com o Samuel, porque o Samuel demorou um pouquinho para andar também. Ele fez fisioterapia para andar, mas ele é perfeito. Graças a Deus. Né? Ele é saudável, enfim. Mas eu fui voltando a andar gradualmente, porque Deus ele foi tratando dentro do meu coração antes. Sarando as feridas, me ensinando a perdoar, a amar, a ter empatia pelas pessoas. Amém. E por último foi o corpo. Mas foram 2 anos, sabe, Roy? Foram 2 anos. 2013 pra entrar 2015. 2015. Réveillon de 2015, eu fui pra igreja já de Bengala. De Bengala. 2015. Final de 2015, então. Porque, sabe, eu sou bem teimosa. Minha mãe falava, você vai cair, menina. Eu falava, não, eu vou sem a bengala hoje, eu vou conseguir. Foi um milagre de Deus. Foi um milagre de Deus. Porque até o próprio cirurgião, o doutor Danilo, ele não, quando ele ficou sabendo, ele... Não, o doutor Danilo... Ele acompanha. Ele acompanha. Doutor Danilo, nossa, foi enviado por Deus na minha vida. E um dia nós estávamos no hospital, um pouco antes da alta, uma semana antes da alta, e ele chegou e falou assim, olha, eu vou dar alta pra Ethel, falou pra mim, pra minha mãe, eu vou passar o prognóstico pra vocês. Aí ele começou a falar naquela linguagem de médico, né? Que eu não entendia nada. Eu só sei que eu falei assim, doutor, eu vou voltar a andar? E ele disse, Ethel, está nas minhas orações, só por um milagre. Ciência não. Ciência. A ciência não tinha cura. Minha mãe olhou pra ele e falou, então o senhor vai ver um milagre acontecer. Por isso, depois ele veio a gravar aquele vídeo. Ah, ele gravou. Porque ele reconheceu que foi um milagre. Foi um milagre, Foi um milagre. Bom, a Ethel foi uma das pacientes que eu tive uma situação mais delicada, mais complexa e também uma das mais gratificantes histórias que eu vivi. Ela chegou pra gente próximo entre o Natal e o Ano Novo com uma compressão medular bem importante. Ela é gestante, se eu não me engano, 6 meses, né? E uma compressão medular por uma lesão que já é diagnóstico incerto ainda, mas potencialmente um tumor. A gente depois, a análise mostrou que era um meningioma em placa, então um tumor benigno, mas de compressão séria. E a compressão era tão intensa que ela estava ficando, né, diminuindo a força nos braços e nas pernas, então ela estava tetraparédica e de uma evolução bastante rápida, porque a gestação fez o tumor inchar e assim apertando a medula de forma bem grosseira, bem forte. Então nós fizemos uma cirurgia de emergência e tiramos o tumor. Porém a compressão era muito forte e fez um inchaço, pior ainda, um inchaço bastante intenso. Era como se a gente, tirando o tumor, os vasinhos que estavam amassados se abriram, as mangueirinhas que passavam o sangue, e provocou como se fosse uma represa, assim, destruindo, machucando a medula, fazendo um inchaço maior ainda. Então a gente precisava usar um remédio para controlar esse inchaço. Mas ela estava gestante, então não podia fazer doses muito altas. Ela no pós-operatório, ela teve uma melhora e logo em seguida, com a evolução do inchaço, ela piorou ainda mais, chegando a ficar até tetraplégica. Na ocasião, foi usada então essa medicação no intuito de que ela não perdesse a força para respirar e não fosse para a ventilação mecânica, que é o respirador. Então a gente precisou ficar usando esse tempo, um tempo prolongado, até que o nenê tivesse força, né, para viver bem sozinho. O melhor até seria se a gente tirasse o quanto antes, mas precisava dar segurança para o nenê. Assim que teve segurança para tirar o bebê, a gente fez a cirurgia e ela já começou a ter uma melhora.
não tão grande, mas uma melhora, que já mostrava que a medula tinha uma perspectiva de melhorar. Só que ela já tinha ficado dependente do corticoide. Então, mesmo na alta, ela teve que ficar usando o corticoide para ir retirando devagarinho. Outra complicação que aconteceu nesse período foi que os músculos dela ficaram muito fracos, os músculos do pescoço. E ela começou a inverter a curvatura normal do pescoço, fazendo com que a medula começasse a ficar novamente apertada, novamente sob pressão. Não tão intensa quanto a outra, mas numa situação que ela já vivia, isso acabou atrasando e até piorando, retardando a melhora dela. Então foi optado por uma nova cirurgia para fixar a coluna dela por trás, no lugar correto que deveria ficar. Foi feito isso, ela apresentou uma melhora e depois começou a piorar de novo. E aí foi verificado que por causa do corticoide que ela havia tomado, os ossos também tinham ficado fracos e não deu pega no parafusinho. Novamente ela teve que ir para a cirurgia. Essa cirurgia aí a gente colocou um calço pela frente entre os ossos, tirando o disco, para ficar no ângulo normal a coluna. E assim não tem nenhum tipo de aperto sobre essa medula. Essa descrição é curta, mas se passaram meses e meses, mais que um ano, para ela de tratamento, para ela chegar onde ela está hoje, que veio fazer uma visita aqui para mim, por exemplo, dirigindo, não é? E com o Samuel, já na outra visita, com o Samuel no colo. Então, essa história, apesar de longa e sofrida, demonstra persistência. Isso aqui que aconteceu não foi ação médica, né? Foi ação divina, foi ação dela, foi ação da persistência. Eu tenho uma experiência grande em trauma medular, em tumores de medula, tumores de coluna. E meu dia a dia mostra que muitos pacientes, a maioria não chega aos resultados que ela chegou, mesmo tendo lesões menores do que a dela, porque abandonam no meio do caminho, não conseguem manter a convicção no sucesso, manter a fé no tratamento, ou mesmo não se conforma também com a situação. Tem algumas lesões irreversíveis, sim, existe, é possível, mas o significado disso é diferente de um para outro. Tem gente que consegue ter uma qualidade de vida absurda, muito melhor do que a minha, mesmo com as limitações. Então, mais uma vez eu reforço, a Ethel é uma vencedora, tá? E eu estou muito grato a ela por me oferecer essa oportunidade de compartilhar essa história com ela. Gente, É o Samuel. esse é o Samuel, tá com 5 anos. Senta aqui, mãe. Quantos anos tá o Samuel? Ele tá com 5 anos 5 agora. anos? Que perfeição, que lindo. Samuel e agora a mãe. A minha mãe. Essa sua meu santa. Porto seguro, que sempre esteve do meu lado. Gente, que coisa A palavra de maravilhosa. Deus diz assim: pode uma mãe abandonar um filho, mas eu jamais o abandonaria. Deus não nos abandona. E a minha mãe também não. Eu falo pra minha mãe: mãe, Deus enviou você. Sabe, a minha mãe, ela tinha uma deficiência física na perna. Ah, é? Ela tinha uma perna menor que a outra. E ela sofreu muito durante a vida. E quando eu fiquei deficiente, eu falei: mãe, foi por isso que Deus deixou você deficiente quando você nasceu. Pra você me compreender. Olha. Porque ela tinha empatia, ela entendia a minha dor. Tudo é plano de Deus nas nossas vidas. Às vezes parece que é uma tragédia muito grande, mas não é. É Deus usando aquilo para que a glória dele se manifeste. A importância para as pessoas, porque hoje a gente vê muitas pessoas desanimadas, pessoas que não creem, pessoas que não têm fé. Sim. Eu acho que você é um exemplo de Deus, para que as pessoas possam, a partir desse momento, quem não tem fé, ter fé. Porque tendo fé, Deus faz. Deus opera faz. o milagre. Sim. Né? E operou o milagre na sua vida. Eu tenho certeza que, de repente, você que passa por uma situação difícil, bem pequena, bem menor, nem compara com o tamanho do que ela passou. Às vezes você está aí desanimado, triste, preocupado, né? Mas agora é hora de se refletir, né? Vamos Sim. nos refletir, vamos ter uma reflexão, Sim. vamos pensar mais em Deus, porque tá aí, gente, ó.
Sim. Tá andando, tá com a família. Você tá fazendo palestras hoje, né? Sim, Faz sim. palestras. Faço palestras. É um testemunho maravilhoso. Que testemunho, né? Eu sempre gosto de falar, Roy, que quando nós temos um chamado, um propósito, Deus precisa de alguma maneira nos preparar. É verdade. José no Egito, ele foi preparado para ser governador, para conseguir abençoar o povo tanto na seca como na bonança. Então, Deus ele nos prepara, né, para poder cumprir o chamado. Eu comentei com vocês que ontem eu fui na cela do Dr. Rodrigo Eveline. Sim. E estava lá nossos irmãos também, né? A gente estava lá. E o tema que ontem à noite, o tema da cela nossa foi milagres. Aí eu comentei, doutor Rodrigo Eveline, João Roberto Vioto, que também estava presente, e os nossos demais irmãos e irmãs. Falei assim, hoje o tema é milagre e amanhã eu vou fazer uma entrevista sobre milagre. Glória a Deus. Que é a Ethel. Aí o Rodrigo eu conheço, já foi na nossa igreja, foi na Batista também. Sim. Ah, que milagre. Eles são uma bênção. Olha, Deus abençoe, que sirva de lição para muita gente que está nos acompanhando. Amém. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que perseverar. Não desista dos seus sonhos. Siga em frente e Deus ele vai te abençoar e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém. Quero dar um abraço agora. Amém. Alexandre, obrigado, Azap. Comentava com o Alexandre, tem uma matéria assim, ele falou assim, essa matéria eu quero ir com você. Essa eu vou fazer com você, eu quero dar. O Alexandre com a gente da Zap, né, que é nosso produtor também. Obrigado, gente, tá aí essa matéria hoje que arrepiei, né? Arrepiei, acho que você também ficou arrepiado. E vão ter fé em Deus. Amém. Beijo, meu anjo. Beijo.